Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020 e estou começando a última live de TV dessa primeira temporada. Estou acabando já o período com os meus alunos na PUC-Rio e até para ter um descanso e um respiro e voltar com um formato mais robusto, talvez, ou refrescado depois das férias. Sim, eu vou ter férias. Eu vou hoje fazer com a Paula Majeste, que é uma super executiva do mercado editorial, é a publisher da revista Elle, que já está entrando aqui para bater esse papo com a gente. Oi, Paula! Oi, gente. Obrigada pelo convite, Bruno. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, que bom. O pessoal vai chegando, mas a gente vai falando. Quem perdeu o início do papo, depois assiste lá no GTV, que vai ficar disponível para todo mundo. Combinado. Tá certo? Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Você está trabalhando full time à distância desde quando? Eu estou desde dia 19 de março trabalhando em home office, eu e toda a equipe de L. E excepcionalmente hoje estou aqui em São Paulo, porque eu estava todo esse tempo no interior. E hoje eu vim aqui para fazer uma reunião e para fazer tua live, que eu não queria correr risco com a instabilidade da internet na roça, né? Ai, que Então, bom. é, Eu tô também, eu tô passando bastante, a maior parte do tempo na Serra Fluminense, aqui em Friburgo, mas essa semana, por um acaso, eu tô no Rio. Mas sabe que a minha internet lá é melhor do que aqui? Então, para mim já vai chegar a fibra lá. Aí vai ficar incrível, né? Mas É, tenho me virado bem, é só para não correr riscos. Tá legal, tranquilo. legal. Me conta um pouquinho como é que foi esse processo de fazer a Ellie renascer, né? Você já era, para quem não acompanha, não conhece a Paula ainda, ela já era da escopo da Ellie ainda como editora Abril, né? Ela era head de títulos femininos lá da editora Abril. Aí a revista foi fechada por conta da crise da Abril e voltou agora, está voltando agora esse ano. Como é que foi esse processo de trazer a revista de volta para o mercado, Paulo? Foi muito curioso, Bruno, porque eu e a Suzana Barbosa, que era a diretora de redação da L, a gente se estava conversando muito, né, o ano passado, mais ou menos, no começo do ano passado, e já com um desejo forte da gente trabalhar junto e trazer uma nova plataforma de conteúdo, né? A gente gosta muito de trabalhar junto, tem um ponto de vista bem parecido. E a gente estava sentindo falta, né, de ter esse espaço de conteúdo. Ao mesmo tempo, coincidentemente, os franceses que são donos da marca L no mundo nos procuraram porque ficaram inconformados, né, de não ter mais a L no Brasil. O mercado brasileiro sempre foi muito importante para eles. A L ela é publicada em 46 países, contando com a edição brasileira de novo. A edição brasileira é uma das primeiras, que foi uma das primeiras licenças da L no mundo. A L foi publicada pela Editora Abril durante 30 anos, né? Foi uma das primeiras licenças internacionais da marca e foi muito bem sucedida aqui. Então é um mercado muito querido para eles e muito importante do ponto de vista de negócios, né? E eles o tempo todo que a marca teve inativa aqui no Brasil tinham esse desejo de ter novos parceiros e tal. E eles nos procuraram, porque a gente trabalhou junto muitos anos e a gente conhece muito bem a marca, somos boas guardiãs da marca, e a gente começou a ter essa conversa sobre uma volta. Só que eu e a Suzana dissemos para eles que nós não acreditávamos mais naquele formato tradicional de uma revista feminina, que era o que a gente estava acostumado a fazer na Abril, que era ter 12 revistas impressas, né, por ano, e aí ter um produto digital que não estivesse no centro da marca, porque a gente sabe que nas grandes editoras, e aí eu fui, né, publisher das marcas femininas da Abril durante 7 anos, e também fui diretora editorial na Globo durante, sei lá, muito tempo também, muitos anos, trabalhei 12 anos lá. Então, esse mundo das grandes editoras, a gente conhece, as operações elas são estruturadas para um mundo que vivia com o print no centro de tudo, né? E o digital chegou e desestruturou esse mundo, não é uma novidade isso. Só que nas grandes corporações é muito difícil você reagir rapidamente a essa transformação e responder, né, com um novo modelo de negócio, enfim, com um novo olhar para como você conduz uma marca no mundo que está digital, né? Prioritariamente digital.
Claro que tem espaço para o print, mas o print de um outro jeito, né? Então, eu e a Suzana fizemos muito essa reflexão, como a gente achava que uma marca de moda e de mídia deveria existir no mundo de hoje, pensando nos hábitos de consumo, né? Nos hábitos em geral da nossa audiência. E aí a gente entendeu que a gente gostaria de ter uma marca que fosse prioritariamente digital, mas que tivesse também um digital que fosse uma experiência bacana, que tivesse a cara da marca muito forte, que não fosse uma commodity, sabe? Porque muitas vezes, para a gente ter uma audiência relevante no digital, a gente acaba dando uma elasticidade tão grande para a marca, fazendo coisas que estão um pouco distantes do core da marca, que você acaba descaracterizando um pouco. E a gente queria tentar ter um modelo que a gente não precisasse fazer isso, né? Então a gente estruturou um projeto digital, ele tem 3 frentes de conteúdo, tem o site que a gente colocou no ar um mês atrás, um site aberto. Ele é um site muito simples, com uma navegação muito fácil, mas ele tem um visual bastante impactante, ele é bem diferente do que a gente fazia lá na Abril. Então, ele realmente tem uma cara que marca uma nova etapa, uma nova vida. E aí, a gente agora, no dia 13 de julho, a gente vai lançar um segundo produto digital, que é uma revista digital mensal. Em primeira mão, vou contar para vocês, vai chamar L-View. E esse produto vai ser para assinantes. E essa revista digital, ela não é estática, não é um PDF, não é uma réplica de uma revista print, né? Até porque a gente nem tem o print ainda. E ela também não é uma compilação de conteúdos que a gente já tenha visto no site. Ela é uma frente de conteúdo independente, tudo que tiver lá foi pensado para estar lá e para ser lido com essa periodicidade. Tem formatos diferentes do que os que a gente já mostra no site, tem algumas coisas que são exclusivas da revista digital. E aí, provavelmente em setembro, a gente virá com o nosso primeiro impresso, que eu não vou nem chamar de revista, porque eu acho que vai ser uma experiência mais parecida com a de um livro. A gente vai ter 4 edições impressas por ano, em março, maio, setembro e dezembro. Então, esse ano, 2020, a gente vai ter setembro e dezembro, e aí o ano que vem normaliza a grade com 4 edições, né? E o Mas isso pensamento para assinantes, como é que vai ser a distribuição disso? Assinantes, mailing, da banca? revista impressa, a revista É, impressa, banca não. A revista impressa, banca não, vou te dizer por quê. Ela vai ser vendida, vai ser um produto com um preço um pouco mais caro, mais alto, porque ela vai ser quase um coffee table book, né, Bruno? Vai ser 25 por 34, ela vai ser um livrão, lombada quadrada, um papel bem sofisticado, um produto bem diferente da revista normal que a gente está acostumado, né? Então, a gente acha que este produto não combina com a banca, que a banca já é um lugar que está pouco frequentado por quem gosta de comprar revista, né? Acho que a banca virou um lugar de comércio de outras coisas e eu acho que está um pouco fora da rota das pessoas nesse momento, né? Então, a gente está montando uma rede de distribuição em livrarias no Brasil inteiro, e ela vai poder ser comprada no nosso site, e aí a pessoa recebe a revista em casa. E a gente também virá com algumas formas de compra e entrega alternativas que a gente está fechando e que já também a gente vai poder comunicar. Mas é um projeto que ele tem um outro racional, né, na forma de pensar o conteúdo, no modelo de negócio, na forma de distribuir o produto. Algumas coisas a gente está fazendo bastante diferente do que a gente fazia antes e bem de propósito mesmo, né? Porque a gente acha que tem que ser um novo modelo, né? Porque replicar o que a gente fazia nas grandes corporações, a gente já sabe onde dá, né? Eu brinco que a gente ressuscitou com a sabedoria de quem já morreu. Então, a gente aprendeu muitas coisas da nossa encarnação passada, né? E a gente está trazendo esses ensinamentos, tanto das coisas que a gente sabe que não dão certo mais, que não fazem mais sentido para
o hábito de consumo, né, para a jornada do consumidor de hoje, tanto as coisas que a gente gostaria de ter feito lá atrás e não podia, porque a gente estava numa estrutura que não comportava, né? Quando você está numa estrutura que você é mais uma marca no portfólio, fica difícil de você ter ações que são customizadas e pensadas especificamente para essa marca, né? Agora, a gente é publicado de forma independente, então a gente ganha um pouco essa autonomia e essa agilidade, né? Mas e como é que isso está sendo recebido pela matriz? Assim, qual é o nível de relação que vocês têm no dia a dia e de autonomia com a marca em relação à L francesa? A gente tem uma autonomia muito grande, a gente sempre teve, inclusive, mesmo quando a revista era feita na Abril, a gente tem uma autonomia muito grande. Os franceses aceitaram essa visão de marca, né, centrada no digital, com os print 4 vezes por ano, enfim, um modelo bem diferente. A gente é um modelo único dentro da rede global L, e a gente entende que a gente é um laboratório desse modelo nessa rede global, porque eu acho que esses mercados, né, onde a L é publicada, a gente sabe que nessas licenças internacionais os mercados têm níveis de maturidade diferentes, né, de saturação do print, do modelo comercial e tal. E aqui no Brasil, eu acho que a gente experimentou isso de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que a gente viveu coisas que outros mercados viverão em breve, infelizmente, mas eu acho que, felizmente também, a gente é um modelo que pode ser uma referência para o ajuste ou para a reconstrução desses mercados, justamente, né? E vocês fizeram uma coisa muito interessante também no lançamento, assim, antes até do lançamento mesmo, aquecimento, digamos assim, antes até do mundo parar, eu diria, com comunicações muito ousadas e impactantes e fora da caixinha, como a Ellie já fazia na fase anterior de encarnação, eu diria. E me chamou muita atenção, por exemplo, um vídeo que eu vi de vocês no canal do YouTube, falando da Ellie voltando. Assim. Então tinha uma leitura de moda ali e uma forma provocativa muito interessante. Eu usei em sala de aula, inclusive, na aula de filme publicitário, para falar. Ai, que legal! Sem saber como que viria. E aí vocês acabaram fazendo esse planejamento anterior, que eu imagino que tenha sofrido algumas alterações por conta dessa pandemia louca que a gente está vivendo, né? Ou não tanto, porque vocês já tinham essa visão com core business no digital. Mudou um pouco a maneira como a gente se comunicou com a audiência entre o momento que a gente anunciou que ia voltar, que foi essa série de filmes que você viu, e tudo que a gente tinha planejado conversar com a audiência nas redes sociais até efetivamente a gente colocar o site no ar. Só para dar um contexto, a gente anunciou a volta de L no dia 9 de março. Eu contei para vocês no começo da live que dia 19 eu já estava em lockdown no interior. Então, assim, entre a gente anunciar e começar esse papo de quarentena foi uma semana. Então, foi muito legal essa primeira semana, porque a gente viveu, assim, todo o buzz, né, do relançamento de L, a gente foi muito bem recebido e foi incrível, teve um engajamento enorme da nossa audiência, foi uma coisa que repercutiu bastante, então foi muito legal. E aí, na sequência, a gente fez essa campanha que a gente chamou Johnny Luxo, né? Para encarnar algumas personagens que, de certa maneira, interpretavam, né, várias facetas, várias situações referentes a essa volta da Ellie, sempre com essa pegada de, nossa, jura mesmo? Será que é verdade? Foi bem divertido, era um filme com bastante humor, né, que é uma característica da Ellie, reverência, humor, e tinha também uma pegada de moda, porque afinal de contas a gente é uma marca de moda, é uma marca de lifestyle, então também tinha que trazer um pouco essa informação. E foi uma coisa super também bem recebida, que a gente teve 12% de engajamento nessa ação nas redes sociais, que é bastante alto, né, esse nível de engajamento. Então foi muito legal. Aí corta, pandemia, quarentena, e a gente tinha planejado toda uma comunicação que tinha muito humor, e a gente entendeu que não era o momento, né? Por um lado, a gente tinha um certo conforto de ainda não ser um veículo, porque o nosso site só entraria no ar praticamente um mês depois, né? Um mês e meio depois. Mas a gente tinha começado uma conversa com a audiência, né? Então, como que a gente ia continuar isso? A gente resolveu se recolher num primeiro momento para pensar
e meio na contramão das coisas, porque todas as marcas, todas as pessoas começaram a fazer lives e muitos conteúdos e muitas coisas, tanto que começou a rolar aquela piada de tenho medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, né? A gente foi na contramão e falou, não, pera um pouquinho, vamos dar um passo para trás e vamos entender o que faz sentido. E não só para a gente falar com a audiência nas redes sociais nesse período, enquanto que seria o nosso esquenta, o nosso countdown, né, para colocar o site no ar, mas também em relação até à pauta que a gente tinha planejado para a estreia do site, da revista, porque no primeiro momento a gente ia lançar tudo junto, o site, a revista digital e o print, era bem ambicioso, porque a gente queria mostrar todas as dimensões da marca nesse momento da estreia, né? Por conta da pandemia, a gente resolveu desmembrar esses lançamentos por questões de dificuldade de produção, não dá para sair na rua para fotografar, não dá para botar uma equipe na rua, enfim. Por isso, então, a gente deu uma desmembrada, e aí a gente também olhou para a pauta que a gente tinha pensado, e a gente falou, não faz sentido essa conversa mais, a pauta é ótima, mas assim, ela não é a pauta para este momento, né? Então, a gente resolveu conversar com a nossa própria audiência para sentir o pulso do que fazia sentido para ela. E aí a gente criou um grupo no Facebook, Bruno, que chama L, o grupo, e assim, imediatamente, menos de 24 horas depois, já tinha 1.500 pessoas inscritas lá no grupo, agora são quase 3.000 pessoas, é um grupo um pouco controlado, assim, e a gente começou a ter conversas nesse grupo para entender lá atrás, né, no começo da pandemia, o que as pessoas estavam pensando, qual que seria o tom de voz, o que elas esperavam da L, o que elas esperavam de uma marca de mídia, enfim. Aí ali a gente tirou 9 macrotemas dessas conversas nesse grupo, que a gente fez várias reuniões de pauta, e aí desdobrou esses 9 macrotemas nas matérias que estão no ar, que vocês podem ver lá no site, e que fizeram a gente ter uma estreia um pouco mais reflexiva do que a gente teria, né? Então a gente falou menos de produto, menos de consumo, e a gente entrou com uma parte de comportamento, de lifestyle, de colunistas mais forte, porque a gente entendeu que era isso que a audiência precisava naquele momento e que ela esperava, né? Porque tá todo mundo questionando, né? Como que é o consumo daqui para frente? Tem um monte, né, de coisas que a gente está revendo na vida. Então a gente entendeu que não era o momento também, né? E lá atrás não tinha nem comércio aberto, embora tudo esteja bombando no digital, inclusive o e-commerce, mas que a preocupação das pessoas estava no consumo do essencial, ela não estava nesse tipo de consumo que a gente falaria. Então, a gente entendeu que a nossa conexão tinha que se dar de uma outra maneira. Foi uma experiência super interessante essa de um conteúdo que ele não é exatamente co-criado, mas é quase isso, né? E foi uma experiência É, muito bacana. e é uma coisa muito de curadoria, né? Então, assim, não é só vocês produzindo conteúdo, mas quem vocês estão chamando e dando o espaço e a vitrine para isso, assim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa pluralidade de vozes que vocês estão tendo a preocupação de ter e como escolher e como colocar isso, mas de uma forma genuína e conectada com qual é a essência da marca, né? Não sei se ainda está aí, mas entrou aqui rapidinho a Djamila, por exemplo, que é uma das pessoas Jamila. fortes que está nesse time aí, né? Que legal que ela está aqui também. A Djamila, ela era colunista de L quando a gente estava na Abril nos últimos tempos, então a gente já tinha uma relação com ela, e quando a L encerrou, infelizmente, nós a perdemos, óbvio, perdemos todo mundo, e foi muito legal quando a gente voltou, a gente poder contar com ela de novo no nosso time, porque ela é uma voz super, super, super importante. E a gente está com um time de colunistas muito forte, muito bacana, que além da Djamila, tem a Hanairá, que fala de moda com uma perspectiva muito interessante. Tem a Érica Palomino, tô com medo de esquecer, gente, aqui não citar todo mundo. A gente tem a própria Vivian Whiteman, que é da equipe de L também há bastante tempo, e enfim, e tem uma conexão com a psicanálise também, e traz sempre um ponto de vista muito interessante. Então, a gente juntou ali várias pessoas bacanas, está em construção esse time ainda, a gente está sentindo ainda os temas que a gente precisa abordar melhor e trazer as nossas
trazer mais vozes para nos ajudar a desenvolver esses assuntos. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, aí eu vou dar um super fast forward, porque eu acho que, assim, a Elle foi uma marca feminina que fez uma revolução no jeito de fazer jornalismo para mulher e no jeito de falar com a audiência. Isso desde 2015, eu diria mais marcadamente, que eu não sei se vocês vão se lembrar, a gente fez uma capa espelho em 2015, na nossa edição de aniversário. E eu acho que a nossa vida é muito assim, antes e depois da capa espelho, porque ali, qual que é o statement que está sendo feito? Que a conversa na L, ela não é mais sobre uma modelo que encarne alguma coisa que possa representar um mês inteiro de conteúdo, né? Ali é a inclusão, né? Todo mundo pode ser a capa da revista. Todo mundo representa alguma coisa que é importante de ser dita, né? Então, a gente fez essa capa que era uma superfície espelhada, tinha um logo L e tinha a manchete, era a hashtag você na capa. E foi muito maravilhoso porque as pessoas responderam loucamente a essa provocação, que era uma capa perfeita e pronta para ser uma selfie. Então a gente começou um movimento no print, levou as pessoas para o digital, e ali as pessoas postaram muito na hashtag. A gente fez um totem na Paulista, que era uma reprodução grande dessa capa, que as pessoas posavam ali na frente do totem, né, que era essa superfície espelhada, e essa foto já ia direto para a rede social das pessoas, por exemplo. E era muito legal a gente passar e ver uma fila de gente na Avenida Paulista aqui em São Paulo, esperando para fazer essa foto, né? E a gente sentir quantas pessoas a gente estava incluindo nessa brincadeira com a própria imagem, porque também a edição toda tinha uma amarração de conteúdo que era uma conversa sobre isso, né? Sobre a nossa própria imagem, sobre o que é tendência, sobre o que é estilo, sobre como a gente tem que se amar e se valorizar, enfim, a gente abordou vários aspectos dessa história. E aí, no mês seguinte, não fazia sentido a gente vir com uma capa com uma modelo, entendeu? Assim, acabou essa história meio de top model pra gente, porque mudou a conversa, né? Então, nós trouxemos para a capa do mês seguinte várias pessoas que tinham postado suas selfies nessa hashtag, representando vários tipos de mulher e vários tipos de beleza e tal. E fizemos dentro um editorial de moda que era um grande manifesto que falava dessa diversidade. E isso realmente foi um marco. A gente ganhou vários prêmios internacionais por causa dessa capa. Foi uma capa que foi replicada por outras L's no mundo e até por outras marcas também fizeram coisas parecidas. E aí eu acho que, de fato, essa marca coloca, né, em prática toda uma outra... todo um outro jeito de conversar com a sua audiência, uma inclusão enorme, que é óbvio que está longe de ser o ideal, mas a gente está trabalhando fortemente nisso, porque a gente acredita bastante nisso. E tanto que aí, quando a gente volta com a marca agora, a gente pensou muito assim, como que a gente pode fazer o que seria uma nova capa espelho, né? Um jeito de ter a audiência de L junto com a gente no lançamento, no relançamento da marca. E foi aí que a gente lançou também o Open Casting, que a gente convidou as pessoas a postarem suas imagens na hashtag Olha L, e a gente teve mais de 10 mil postagens nessa hashtag, entre a gente anunciar, né, isso, que foi em março ainda que a gente lançou isso, até o momento que a gente colocou o site no ar, que foi em 25 de maio. 25 de maio. Então foram 10 mil postagens. E aí a gente escolheu algumas pessoas, fez de novo um casting dentro das pessoas que tinham se postado na hashtag. E a gente virtualmente, por questões de pandemia, né? A gente fotografou pessoas do Brasil inteiro por Zoom. Foi o fotógrafo Glisson Paulino que fez esse trabalho lindo. E a gente trouxe na nossa estreia, a nossa matéria principal era esse Open Casting, que trazia as histórias e as imagens das pessoas que são audiência e que são muito fãs de L, enfim, e que representam várias vozes, entendeu? De vários lugares, com várias bandeiras, com várias histórias, com várias referências. Então,
a gente sempre quer trazer, né, essa pluralidade para a nossa conversa, porque eu acho que ela é uma marca de moda, né, prioritariamente, muito identificada com isso, moda, beleza, lifestyle, mas prioritariamente moda, mas que a gente vê a moda como uma coisa indissociável do que a gente está vivendo no momento, né, na sociedade, as transformações, o reflexo de tudo que está acontecendo. Então, para a gente é impossível falar de uma moda que não tenha conexão com as pessoas e que não tenha conexão com os momentos. Assim, é uma visão diferente, eu acho que é a única possível da moda, assim, que a gente acredita, né? A moda como uma coisa ideal, inatingível, escravizante, assim, é uma coisa que não faz sentido pra gente, né? Você falou muito de conexão e eu também acho que tem muito a ver com identificação, né? Gerar uma identificação, que é um princípio básico de comunicação. E aí eu queria que você falasse assim, que ao mesmo tempo vocês estão super plural, vocês têm um discurso super amplo, com um olhar L de moda e tal, e a princípio era um assunto de mulher, era uma revista feminina, uma marca feminina. Ainda faz sentido posicionar esse tipo de conteúdo com essa tarja do feminino? Nossa, essa é uma discussão muito boa e que a gente tem muito ela, assim. Ah, eu acho que hoje, também vamos entender o que é feminino hoje. Acho que tem uma discussão anterior a essa, vamos definir feminino, né? Eu acho que o feminino ele tem várias expressões, várias possibilidades, e eu acho que a L Brasil, e aí acho que é uma grande diferença em relação à maioria das L's no mundo e em relação a todas as marcas no mundo, que não sejam marcas super nichadas. Se a gente pensar numa marca que é uma marca global, reconhecida, né, como L, eu acho que a gente é a marca talvez que mais tem esse olhar diferente para pensar o que é o feminino e tentar abarcar várias expressões do feminino hoje. É uma questão. Eu acho que tem muitos paradoxos nessa história toda há muito tempo, né? Falar em jornalismo feminino, né? É jornalismo, gente, né? Então, assim, revista feminina, eu acho que a gente não é mais uma revista feminina clássica ou uma marca feminina clássica há muito tempo, desde quando a gente estava lá na Abril já não era, né? A gente já está nesse processo, nessa transição. Essa semana eu tive uma conversa super interessante que a pessoa falou: ah, mas então, por tudo que você está me contando, eu estou vendo que vocês não trabalham então com essa coisa de um aspiracional. Aí eu parei, pensei e falei assim, bom, se o aspiracional é a gente ficar olhando para uma coisa que a gente não é, nunca vai ser e nem deveria querer ser, por uma coisa que a gente não tem, nunca vai poder comprar e talvez a gente não precise dela, eu acho que a gente não é uma marca aspiracional mesmo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a que estamos aspirando hoje, o que nós queremos, né? Nós somos aspiracionais no sentido de que queremos ser plurais, queremos representar essas várias visões de feminino. Queremos que este seja um espaço que traga informações e conversas que são relevantes e que possam fazer diferença para a vida das pessoas em várias dimensões. Não precisa ser só coisa cabeçuda, não é isso. Às vezes uma informação prática, uma coisa simples, mas coisas que façam sentido, que estejam, de novo, conectadas com a realidade que a gente vive. Né? Então, eu acho que tem vários conceitos que a gente na comunicação, de fato, precisa repensar e substituir, porque o que é o aspiracional hoje, né? Eu acho que tem que entender, diz muito sobre uma sociedade, né? Entender a que ela aspira. Então, acho que essa é uma discussão excelente. Como é que vocês têm para alinhar isso tudo com uma necessidade de investimento publicitário? Como é que você chega e alinha esse discurso com o mercado publicitário que sempre viveu de também se direcionar para segmentos, né? Então, você tem que fazer também uma curadoria não só de conteúdo, mas de anunciantes? Então, Se é que eu isso é acho que possível. eu acho que a gente às vezes tem, porque a gente sabe que hoje as pessoas consomem tudo levando muito em conta também valores e etc. Então, assim, toda marca tem valores, não importa, assim, não importa, digo, os valores podem mudar, mas toda marca tem os seus valores e esses valores têm que ser claros para os seus consumidores, né? Então, os consumidores hoje eles fazem uma escolha de consumo que leva esses valores
talvez até mais do que o produto em consideração. A gente, como marca de mídia, não está fora disso. Então, assim, quais são os valores de L? A pluralidade, né? Enfim, esse pensamento novo em relação ao que é a moda, ao que é o luxo, a coisa mais inclusiva, isso está fortemente nos nossos valores. Então, a gente, às vezes, é difícil pensar que uma marca que não tem esses valores vai querer estar conosco. Já acho que a marca nem vai querer. E eu acho que a gente também tem que pensar se a gente vai querer estar com uma marca que tenha valores que, se forem diferentes e não conflitantes, não tem problema, mas se forem conflitantes, a gente não pode ter. Então tem uma curadoria sim, né? O que eu acho também, por outro lado, é que quando você tem uma pluralidade de assuntos e de pontos de vista, você também pode ter essa pluralidade dentro dos seus anunciantes, das suas marcas parceiras, de novo, desde que não haja conflitos, contradições, porque eu acho que assim, uma coisa que falta muito hoje em dia para as marcas e para o mundo no geral é coerência. Então, assim, tem que ter uma coerência, né? Para as marcas, e aí não estou falando marcas de mídia, marcas como um todo, né? Não dá para você se apropriar de determinados territórios porque eles estão na moda. Você tem que ter propriedade, você tem que ter uma história que te credencia a botar o seu pé aí na história. Se não, se você identifica que esse é um território bacana e que você quer fazer um movimento em direção a esse território, você tem que construir essa passagem, né? Não dá para chegar de repente, cair de paraquedas num determinado lugar, assim. Então, É eu uma coisa acho muito que marcas e pessoas estão fazendo, que é uma reprodução automática de conteúdos que todo mundo está falando, então vamos todos mundo falar também, sem ter a autoridade ou sem ter o que falar sobre isso, né? Exatamente, exatamente. Então, é uma reflexão que a gente faz o tempo todo para entender aonde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa evoluir. E as marcas parceiras também, porque às vezes as marcas falam assim, nossa, ele tem essa coisa do discurso plural, essa coisa inclusiva, a gente está precisando falar mais com esse público. Tem marca que a gente fala, mas não dá. Você precisa construir isso antes, né? Então, enfim, é sempre um olhar caso a caso. Mas eu acho que você colocou bem, tem uma curadoria hoje. Tem uma curadoria hoje. Mas eu acho que todas as marcas, elas estão num esforço, né? Então, hoje todo mundo está muito atento para essas questões, tentando construir essas pontes de alguma maneira, né? Em diferentes estágios, mas é impossível existir hoje sem olhar para isso, porque o consumidor ele está muito participativo, empoderado, inteligente, questionador. Então, assim, é um diálogo, não é mais um monólogo. Faz tempo, inclusive, né? E era exatamente isso que eu queria chegar agora. A gente está nessa era com redes sociais possibilitando tudo, inclusive oportunismos. Queria que você falasse um pouco dessas reações e dos cuidados que uma marca qualquer, e uma marca de mídia principalmente, tem que ter com o risco de cancelamentos ou de tentativas de cancelamento, às vezes oportunistas. Entendi. Eu acho que todo mundo tem que ter cuidado nas redes sociais, todo mundo tem que ter cuidado o tempo todo, porque eu acho que é essa um pouco a discussão, né? É a discussão da coerência, do quanto você tem propriedade com as coisas, e eu acho que hoje tem muitos temas sensíveis, com muitas especificidades dentro de cada tema, entrando na discussão, né? Então, assim, o movimento feminista não é um bloco, vou usar o movimento feminista como um exemplo, né? O feminismo, ele não é um bloco uniforme. Tem muitas coisas dentro do movimento feminista, tem muitos movimentos dentro do movimento feminista. Então, assim, não dá para a gente generalizar e se dirigir, né, a isso como se fosse uma coisa só. Né? Mulheres, tem muitas mulheres diferentes, não tem um tipo de mulher, né? Tem muitas coisas dentro do feminino, assim como tem muitas coisas dentro do feminismo. Enfim, são demandas diferentes, são bandeiras diferentes, todas são legítimas, mas enfim, são muitas coisas. Então, em primeiro lugar, eu acho assim, a gente tem que entender que é um mundo que não tá para muita generalização, sabe? E a gente, ao mesmo tempo que a gente vê coisas muito superficiais e fake news, etc e tal, eu acho que é o momento em que a gente tem que entender muito do que a gente está falando,
porque tem do outro lado ali da rede social pessoas muito atentas a tudo, né? Então a gente tem que estar sempre muito coerente, de novo, né, com a história da gente, com o que a gente construiu como marca, seja a marca de moda, a marca de comida, a marca de mídia. A gente tem que estar sempre muito atento e é claro que ninguém nunca está num ponto ideal em tema nenhum, né? É sempre uma construção o tempo todo. Então, esse check, né, de podemos falar disso, esse é o melhor jeito de falar, né? Então, procurar esse lugar, assim. Então, acho que tem muita reflexão, né? E agora, todo mundo vai ter hater, isso é um fato, né? Se existe rede social, existe hater também, né? E aí eu acho que tem que saber administrar isso também, vem junto com a história, né? Essa expectativa de que você vai fazer um post, ou sei lá, vai ter uma ação, qualquer marca isso, né? Não estou nem falando da Ellie, porque a Ellie até é uma marca muito, muito amada, muito admirada. Eu acho que a gente tem uma situação bastante bacana. Mas é óbvio, tem hater, gente, porque o hater é a exacerbação do cara que discordava de você na mesa do bar antigamente, né? Agora isso ficou uma coisa super extremada, existe um lugar para a pessoa se manifestar abertamente sobre isso e outras pessoas concordarem com ela, né? Isso gerar uma super reação. Então, assim, as marcas hoje têm que investir bastante, aí não é só dinheiro, eu acho que é sensibilidade, inteligência para saber se posicionar bem nas redes sociais, entendendo qual que é a latitude que elas têm para falar de cada tema, para entender a sua história, para entender o que elas construíram, para entender o discurso, tentar não cair em armadilhas, né, de coisas, entrar nas modinhas da internet por entrar, no marketing de oportunidade. Eu acho que é um mundo que todo mundo precisa olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, não é simples, está bem complexo. Sim. E falar em complexo, mas a construção de que vocês têm feito de conteúdo, além disso tudo que você já falou, das 3 frentes de produtos, né? O site, a revista digital e depois a impressa, mas vocês estão produzindo conteúdo que é muito mais do que texto e imagens de impacto, que é uma coisa que vocês sempre fizeram. Então, tem o podcast toda segunda-feira, tem construção de conteúdo em vídeo também. Eu queria que você falasse dessa multiplataforma multiplataformidade, nem sei como falar essa palavra, mas enfim, de produção em várias narrativas, com vários recursos diferentes, né? A gente, quando estava desenhando esse projeto, Bruno, além dessa certeza de que, obviamente, ele deveria ser prioritariamente digital e tal, a gente também ficou pensando muito como deveria ser esse digital, né? Falei um pouco disso no começo, que a gente queria que ele fosse uma experiência diferente de consumo no digital, né? E que tivesse uma identidade forte de L. E a gente entendeu que até pela natureza da marca e dos temas que a gente aborda, que a gente não vai ser uma marca que vai ter 40 milhões, entendeu? De audiência, de unique visitors no mês. A gente não almeja isso. A gente quer ter uma boa audiência, a gente quer ter muita gente, mas é que assim, já tendo feito sites que tinham 40 milhões de unique visitors, eu sei bem o quanto de esforço e o quanto de distanciamento do core da sua marca você tem que estar disposto a ter para você chegar nessa audiência. E foi uma decisão que a gente tomou em L, que assim, a gente quer ter uma audiência bacana, relevante, mas a gente quer ter uma audiência que cresça de uma maneira orgânica e muito fiel aos pilares de conteúdo da marca. Isto posto, a gente também entendeu que eu não quero entrar numa bola dividida com todos os outros sites, de ficar fazendo hard news, entendeu? E ficar lá colocando notinhas e notícias rápidas de qualquer coisa que aconteça. Não porque eu acho que essas coisas não sejam importantes ou interessantes, mas porque eu acho que tem muita gente fazendo isso já. E aí eu acho que a contribuição de L pode ser diferente. Então, a gente está muito nesse caminho de ter um conteúdo que tenha uma abordagem diferenciada, que tenha um ponto de vista, sabe? Porque a gente quer oferecer esse tipo de conexão, é uma palavra que eu falo muito, né? De conexão e de experiência com a nossa audiência. A gente quer que as pessoas saiam do site tendo visto alguma coisa ou bonita, ou que elas aprenderam alguma coisa, ou um ponto de vista diferente do que elas estão acostumadas a ver em outro lugar. A gente queria, como eu disse antes, uma experiência que não seja de um conteúdo comoditizado, né?
quantas matérias a gente precisa ver sobre os vestidos do tapete vermelho do Oscar. É uma delícia de ver essa galeria de fotos? É. Mas será que, por exemplo, ele não pode fazer isso trazendo informações diferentes portanto, ficando um pouco mais relevante para a sua audiência? Porque tem coisas que você vai ver em outros lugares e talvez pela rapidez você veja mais rápido até em outros lugares. E hoje com o algoritmo também você pode ser o primeiro a fazer e pode não ser o primeiro a aparecer. Enfim, tem tantas variáveis que a gente tomou essa decisão de ter uma abordagem um pouco mais aprofundada, de novo, sem necessariamente ser cabeçuda dos assuntos, mas de trazer um ponto de vista nosso, reconhecível, para ter a nossa marca em tudo que a gente faz, como uma forma de construir relevância. Porque é isso, o mundo está cheio de marcas. Quais são as marcas que ficam? Por que Ellie é uma marca que teve fôlego para morrer e renascer? E voltar. E por que quando a gente fala que vai voltar, as pessoas ficam tão felizes e a gente vai no mercado conversar com as marcas, potenciais anunciantes, e as pessoas nos recebem tão bem? Porque tem um reconhecimento da história dessa marca, do jeito dessa marca se comunicar com a audiência, da capacidade dessa marca de se engajar. Isso é uma construção, esse é o grande valor que essa marca tem. E para a gente manter esse valor, eu acho que é isso, a gente tem que ficar relevante. Então, essa foi a nossa opção, né? E aí, dei uma volta enorme para chegar no que você me perguntou de multiplataforma. Ainda bem que eu não esqueci, né? Qual que era a pergunta original? Chegando na história multiplataforma, a gente entendeu que, puxa, a gente tem que ter muito mais vídeo do que a gente tinha, porque a gente não, né? E a gente tem que ter mais vídeo, as pessoas adoram ver vídeo, a gente adora ver vídeo, audiovisual é muito forte, né? A gente está amando fazer esses videozinhos. A gente está fazendo mais meme também para ilustrar as matérias, a gente está explorando, a gente está começando no TikTok também, tem dois postzinhos lá no TikTok, tá super, são poucos e bons, eles são ótimos, eu recomendo que vocês entrem, tem um que entrou essa semana que está muito divertido. Então eu acho assim, tudo que a gente está fazendo, a gente está pensando muito, fazendo com muita qualidade, sabe? Isso é uma coisa que está muito gratificante nesse processo todo, que a gente está podendo escolher muito o que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer. E aí no vídeo, eu acho que a gente acertou muito nessa plataforma L Stories. Esse último, eu acabei de postar até antes da gente entrar aqui, o Saudades. Eu vi. Nossa, maravilhoso aquilo. É muito legal, né? O que é isso? É uma coisa muito simples. É uma plataforma de curadoria de vídeos inéditos. Então, a gente tem um monte de gente que está produzindo coisas. A gente sabe que a quarentena, quem é criativo, isso até o Luciano, que é o nosso diretor de arte, estava comentando outro dia no grupo, que assim, quem é criativo está sofrendo muito na quarentena, por um lado, né? Porque como que você dá vazão para essa necessidade de criar, de produzir, de fazer coisas, né? Você não pode ir para a rua, você não pode fotografar. Então aí você vê as pessoas saindo com as coisas mais incríveis, pensadas de um jeito totalmente diferente, né? Fotografia com drone, né? Esse vídeo do Saudade, né? Tudo drone, com uma estabilidade incrível, uma coisa maravilhosa, emocionante, né? Então, a gente contar com essa possibilidade de ser um canal para ter uma van premiere, né, do trabalho de tanta gente criativa e talentosa que tem nesse momento, foi muito legal. E a gente saiu, teve esse do Saudade, né, que realmente bombou no Twitter, foi incrível, assim, foi uma coisa que levou muita gente para o site, foi muito bacana, deu uma audiência muito legal. E mais do que isso, eu mandei para várias pessoas, né, até postei no meu Instagram, falei, eu dedico para todos os meus amigos, assim, as pessoas falaram, ai, que lindo isso, eu já tinha sido impactada em outro grupo, em outra história, todo mundo viu isso de alguma maneira, circulou muito, né? Mas antes disso, a gente já tinha publicado outros muito lindos que também tiveram audiência bem bacana, né? Esse de Saudade foi um ponto fora da curva, porque eu acho que ele pega a gente numa emoção ali muito do momento, né? Que também é o talento de fazer curadoria que essa equipe de L tem, né? Esse vídeo, nesse momento, putz, ele realmente... É timing, né? Timing é É o essencial, né? timing é tudo, né? E, nossa, tá ficando escuro aqui onde eu estou. Vamos melhorar a luminosidade do nosso live aqui, Bruno. Já que estamos falando de vídeo, né? Já que estamos falando de vídeo. E aí, a gente fez um com... A gente publicou um com os meninos do rap, que também foi sensacional.
Teve o primeiro, que eu também achei muito bonito, que era dos corpos em movimento, os bailarinos em casa durante a quarentena. Então a gente publicou vídeos assim muito com temáticas bem variadas assim, mas todos muito interessantes, muito legal. Mas vocês pensam em produzir alguma coisa também, ou co-produzir, ou brifar de alguma forma? Vocês estão encomendando coisas ou fazendo um Por processo de enquanto, curadoria mesmo? por enquanto não, porque a proposta do L Stories é ser uma plataforma de curadoria. Mas é óbvio que nós, como marca, vamos produzir também. A gente pode produzir alguma coisa para o L Stories e a gente pode produzir para colocar em outros lugares do site. A gente não fez isso ainda porque, enfim, na pandemia está um pouco difícil da gente levantar isso junto com tudo que a gente está fazendo remotamente, né? Esse site de L que a gente colocou no ar, a gente trabalhou um mês todo mundo junto, presencialmente no mesmo lugar, e depois ele foi feito com todo mundo à distância. Então é um tour de force, né? Todo mundo está tendo que se virar nesse momento para encontrar essas formas de produzir remotamente, né? E eu acho Esse que ainda todo tem um mundo chão pela são. frente, né? Tem bastante. Esse todo mundo são quantas pessoas hoje, Paula? E de que profissionais? Que tipo de função? Como é que é a estrutura de vocês? A nossa equipe não está completa ainda, Bruno, porque inclusive a gente estava num processo de recrutamento para algumas posições quando chegou a pandemia e a gente teve que interromper. Foi todo mundo para casa, cada um pegou seu computador, foi para casa e ponto, né? A gente até contratou algumas pessoas durante a pandemia, uma ou duas, e foi até engraçado, porque a gente fez um call outro dia e duas pessoas da equipe falaram assim: ai, que legal, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas em breve a gente vai se encontrar, né? Então tem pessoas na equipe que ainda não estiveram juntas presencialmente no mesmo lugar. Mas a gente está com um time de umas 16, 18 pessoas. Muitas dessas pessoas vieram do time original de L, lá na Editora Abril. A gente é um pouco o núcleo duro de L, e aí a gente trouxe pessoas com perfil mais digital também, já que é uma operação agora prioritariamente digital. Então a gente tem, além da galera editorial, a gente tem pessoas de marketing digital, claro, e a gente tem gente mais focada em tecnologia, nessas questões mais digitais, né? Uma área comercial, pequena, mas bastante boa. Então, por enquanto é um time enxuto, mas quando ele estiver completo, na proposta original a gente vai ter mais ou menos umas 30, 32 pessoas na equipe de L. Então isso é curioso também nessa operação, porque ela tem um quê de startup, no sentido de que nós não estamos dentro de uma estrutura corporativa grande, né? Não é uma editora Abril, uma editora Globo, então ela tem essa característica um pouco startupeira, mas por outro lado, é uma marca global que tem um compromisso de fazer entregas com um padrão de qualidade que tem que ser mantido e que está muito acima, às vezes, de uma operação de uma startup, né? Então, é um modelo bem curioso, mas estamos felizes com a equipe que a gente está montando. Acho que a gente já tem planos aí de trazer mais pessoas, tem vagas ainda na área de tecnologia, tem algumas vagas no editorial, e a gente está esperando só, enfim, se desenhar melhor aí essa questão de como vai ficar essa possível abertura para a gente prosseguir no nosso recrutamento. Mas a gente está de olho nos talentos. Por falar nisso, eu tenho sempre muitos alunos e ex-alunos que acabam assistindo ou na hora ou depois on demand desses conteúdos. Quando você está fazendo esses recrutamentos, que tipo de profissional vocês buscam hoje em dia? De quem está começando a carreira? Que tipo de dica se pode dar? De carreira mesmo, de construção de carreira, ou até de posicionamento numa entrevista, por exemplo. O que você está atrás dos novos talentos? Eu acho que hoje a gente tem muito mais liberdade, né, Bruno, para fazer as contratações, mas por outro lado a gente também tem aspirações, para voltar num tema que a gente falou aqui, que são muito diversos, porque hoje não basta a gente
construir uma equipe de pessoas hipercompetentes e talentosas, né? A gente tem que olhar para muito mais coisas do que a gente olhava antes, e que bom que isso está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem uma preocupação de ter mais diversidade na equipe. Então, isso é um fator que tem que entrar fortemente no nosso processo de recrutamento, né? Por exemplo, então você tem que conjugar isso com os requisitos específicos de vagas que às vezes são muito técnicas, então as buscas elas ficam um pouco mais longas, mas eu acho sempre um processo muito prazeroso, porque a gente acaba conhecendo tanta gente legal e tanta gente surpreendente, e eu acho que antes a gente tinha ali uns job descriptions muito amarradinhos e muito quadradinhos, né? E hoje a gente tem uma liberdade incrível, porque é importante a pessoa ter um bom texto. Claro que é importante um jornalista ter um bom texto, mas acho que hoje a gente que trabalha com conteúdo, que é uma palavra um pouco traiçoeira também, né? A gente que trabalha com conteúdo tem tantas outras coisas que são importantes para você fazer um bom conteúdo, que às vezes a pessoa tem um bom texto, mas ela não tem uma série de outras coisas que são muito fundamentais hoje, né? E eu acho que, assim, essa proximidade com o digital, essa capacidade de entender o pulso das redes sociais, por exemplo, isso é muito importante hoje, né? Não só para você ser um cara que está ali publicando coisas nas redes sociais, mas porque elas dão muito pulso para a gente do que está rolando, né? Para você, são uma fonte, né, de pauta e de entendimento de onde estão os conflitos, onde estão as boas ideias, quem são as pessoas, né? Eu acho que tudo mudou muito, né? Então, eu acho que a gente tem conhecido pessoas com perfis muito variados, e eu acho que esse é o grande foco, né? Quanto mais diversa, e aí diversa em todos os sentidos, intelectualmente, tudo. Quanto mais diversa essa equipe for, melhor será o resultado, sempre. Porque você vai ter muitos pontos de vista, muitas referências diferentes. Então, é maravilhoso, assim, você vê uma conversa num grupo ali discutindo pauta, que às vezes tem uma referência super sofisticada, super highbrow, e aí vem uma outra coisa que a gente às vezes brinca e fala, nossa, esse grupo vai do lixo ao luxo em 5 segundos. Mas é tão bom isso, é tão legal, porque de fato você traz uma riqueza de pontos de vista, e tem humor, e tem um jeito de olhar para o mundo que é muito diferente. Eu acho que é isso que faz diferença hoje. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo todo e compartilhar tanto conhecimento. Vai ser muito legal que as Obrigada pessoas pelo convite, pela tenham oportunidade acesso a de isso falar um tudo. pouco da Ellie, que é um projeto que eu amo muito. Dá para ver, né? Que fala bastante. Tá lindo, o resultado tá muito legal. Tá muito bacana. É a revista digital que vai chegar dia 13, vai surpreender. Então, vou fazer um comercial aqui. Vale a 13 pena. de julho agora, né? 13 de julho a gente vai lançar. Entre hoje e amanhã a gente vai abrir a venda de assinaturas, né? Pré-assinaturas para esse produto, e ela vai chegar e vai ser surpreendente, mesmo de verdade, porque tá bem especial. A pauta tá muito bacana. Que bom, tô ansioso, tô ansioso. Estarei lá acompanhando. Por favor, por favor. Obrigada, Bruna, Obrigadíssimo. pelo convite de estar com vocês. Espero que tenha conseguido contar um pouco essa experiência, que é um privilégio, né? De poder trazer uma marca de novo e pensar um novo modelo para ela. Eu acho que é realmente uma situação muito, muito legal. E uma ousadia de vocês nesse tempo que a gente está vivendo, e parabéns por Ousadia isso. total, ousadia total. Mas Elle, como marca no mundo, está completando 75 anos esse ano. Ou seja, ela foi lançada no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, refletindo um mundo em profunda transformação, que é meio que a gente está vivendo agora, né? Então a gente está só sendo fiel ao espírito da marca. Sendo coerente, como você falou algumas vezes. Sendo coerente, exatamente. Tá certo. Beijo grande. Espero que a gente possa tomar um café em breve em São Paulo. Ai, muito saudade de você também. Obrigada a todos, fiquem bem, fiquem seguros e um beijo. Beijo, beijo grande. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. gente.